Meu nome é Pamela, sou professora e bióloga e trabalho no projeto Viver Educador, que acontece no Horto Florestal. O Horto Florestal é um espaço mantido pela Prefeitura Municipal de Brusque, onde são cultivadas plantas ornamentais que servem para embelezar a nossa cidade. Essas plantas normalmente são plantadas nos canteiros como rótulas e praças. Lá vocês aprenderiam sobre o cultivo dessas plantas desde a germinação das sementes, o preparo da terra, o local onde elas são cultivadas, como as estufas, e também aprenderiam um pouco sobre as partes das plantas, que é o que eu pretendo apresentar hoje para vocês. Também verificariam um trabalho que é realizado de inclusão social, onde há mais de 10 funcionários que possuem algum tipo de deficiência exercendo uma função. Então vamos lá conhecer um pouco das partes das plantas. Vou utilizar como exemplo essa árvore que é chamada de grumichama ou cereja brasileira, para exemplificar as partes e as funções dessas estruturas. Então, embaixo da terra, a gente não consegue verificar, mas sabe que existem, são as raízes. As raízes, elas servem para fixar a planta, segurar a planta na terra. E enquanto elas estão exercendo essa função, elas conseguem puxar a água e os sais minerais que a planta precisa para o seu crescimento. Então, funcionam como canudinhos. Após a chuva, a água entra no solo e as raízes conseguem puxar isso para a planta. Quem realiza o transporte dessa água e os sais minerais é o caule, também conhecido como tronco. Ele se ramifica nos galhos, levando essa mistura de água e sais minerais lá das raízes para a copa da árvore. Essa mistura é chamada de seiva bruta. E o que há em cima nas folhas, que é uma outra mistura chamada de seiva elaborada, esses vasos condutores também conseguem transportar para o restante das plantas. Outra estrutura das plantas muito importante são as folhas. Então, nas folhas, a gente tem o que a gente chama de pigmento, que é o que dá cor à folha. E dentro da folha acontece um processo chamado fotossíntese. Nesse processo, a planta consegue captar a energia luminosa que vem da energia solar e transformar, junto com a combinação do gás carbônico que está aqui na atmosfera e a água que ela retirou no solo, em alimento para a planta, um açúcar. E ainda, quando ela realiza esse processo, ela consegue devolver para a atmosfera o gás oxigênio, que é o gás que a gente respira. Então, nesse processo, ela faz uma função muito importante para ela, que é produzir o próprio alimento, e uma purificação do ar, porque retira o gás carbônico e devolve o gás oxigênio. Então, além das raízes, do caule e das folhas, nós temos também as flores. As flores são o sistema reprodutor da planta, aonde ela realiza a reprodução. Então, há estruturas que correspondem aos gametas masculinos e aos gametas femininos. Ambos se encontram através de um processo chamado polinização, que é realizado por muitos animais, pelo vento, pela água, por exemplo. E após a polinização, começa a formação do embrião da planta, que é protegido pelo fruto. Então, aqui a gente já tem na nossa grumichama alguns frutinhos que estão protegendo a semente, e dentro da semente está o embrião da planta. Então, o fruto, além de proteger, ele serve também para atrair os dispersores desse embrião, que são muitos animais também. Então, eles vêm, se alimentam desse fruto e acabam levando o embrião da planta para outro espaço. E o próprio fruto já prepara a terra para receber esse embrião, adubando, o que vai fazer acontecer a germinação. E aí dá origem a uma nova planta. Pois bem, falamos de todas as partes das plantas e agora eu convido vocês a refletirem um pouco sobre a importância das plantas na nossa vida. Então, elas servem para regular a temperatura do planeta, por exemplo, onde há floresta, onde há árvores, é sempre um pouco mais fresco, possui umidade. Ajudam a regular o ciclo hidrológico através da formação das nuvens e chuvas, e também nos fornecem muitos alimentos. Elas estão na base da cadeia alimentar, não só para a gente, mas para muitos animais. Elas fornecem alimentos como frutos, sementes, folhas, entre outras partes que a gente utiliza. E além disso, muitos produtos do nosso dia a dia também vêm das plantas. Além da visita, que vocês conheceriam o espaço do Horto Florestal,
nós faríamos uma pequena trilha para conhecer um pedaço da floresta que há lá no horto e também uma atividade chamada Cores da Natureza, que é o que eu convido vocês a fazerem em casa agora neste momento. Então, para realizar essas atividades, vocês vão precisar de cola branca, pincel, um pouco de água e alguns alimentos que vocês têm em casa que vão servir de pigmento para preparar a nossa tinta natural. Então, eu separei algumas coisas, vocês podem utilizar o que há em casa e eu vou citar alguns exemplos então. A beterraba, que é um caule modificado que armazena nutrientes, o repolho roxo, que é uma folha, o café, que é uma semente, né, do fruto do cafezeiro, a erva mate, que é a folha de uma árvore que foi triturada, o coloral, que serve para dar cor, é utilizado para dar cor aos alimentos e vem de uma semente de uma planta chamada urucum, o açafrão da terra, que serve para dar cor aos alimentos também e é feito através de uma raiz de uma planta. Então, vocês pegariam esses elementos aqui, que tem diferentes origens, mas todos são de partes das plantas, colocariam um copo ou o que vocês tiverem em casa, né? Então, por exemplo, eu vou preparar aqui com a beterraba, vou colocar a beterraba, um pouquinho de água e um pouco de cola branca. E aí, desta mistura, nós temos uma tinta natural, que não agride o meio ambiente, porque às vezes os pigmentos utilizados nas tintas artificiais acabam poluindo o meio ambiente. Então, com essa tinta, eu convido vocês a fazerem um desenho sobre as plantas, que foi o assunto da nossa aula de hoje.